Jesus Cristo. Declaro aberta a 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Convidamos os excelentíssimos senhores vereadores Jadeval de Lima, e Davi Muniz, para ocupar primeira e segunda secretarias. Solicito ao vereador Davi Muniz que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 19ª reunião ordinária da Ata da 19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa 16ª legislatura, realizada no dia 26 de março de 2013. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Vicente André Gomes. Aos 26 dias do mês de março de ano de 2013, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, na sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro de Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reunir-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, vereadores Jadeval de Lima e Almir Fernando. E a presença dos demais vereadores membros desse poder: Aderaldo Pinto, Aimé Carvalho, Alfredo Santana, Amaro Cipriano Maguari, André Ferreira, André Regis, Augusto Carreira, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Gilberto Alves, Henrique Leites, Isabela de Rodão, Jairo Brito, Jaime Asfora, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Michele Colles, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Raul Jugman, Rogério de Lucas, Romerinho Jatobá, Vicente André Gomes e Hilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei número 38/2013, da autoria do vereador Luiz Eustáquio; projeto de decreto legislativo número 07/2003, da autoria do vereador Jadeval de Lima; requerimento 1337 a 1340/2013, de autoria do vereador Ayrton Luna; 1341 a 1348, de autoria do vereador Aimé Carvalho; 1349 a 1351/2013, da autoria do vereador Priscila Krause; 1352 a 1362 de 2013, de autoria do vereador Almir Fernando; 1363 de 2013, de autoria do vereador Ayrton Luna; 1364 a 1371 de 2013, de autoria do vereadora Michele Colles; 1372 a 1376, de autoria do vereador Aderaldo Pinto; 1388, do vereador Davi Muniz. Adiamento da reunião da Comissão de Saúde, a pedido do secretário Jair Correia, onde serão discutidas as ações que a Prefeitura pretende implantar. O último orador a ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando, desceu comentários sobre a questão da mobilidade. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente submeteu
ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 1211 de 2003, da autoria do vereador Isabela de Rodão, formulando voto de aplausos ao jornal Diário de Pernambuco, pelas matérias especiais nomeadas cidades possíveis, veiculadas do domingo, dia 9/7, quinta-feira, 14 do mês em curso. Foi aprovado. Discussão única do requerimento de 1265 de 2003, de autoria do vereador Osmar Ricardo, formulando votos de aplausos e congratulações ao movimento negro unificado em Pernambuco e ao terreiro Ailê Abangaju, pelo trabalho desenvolvido em prol da eliminação da discriminação racial e da valorização e preservação da cultura negra do Recife. Tá, Camula. A última. Presidência dos Trabalhos, o vereador Vicente André Gomes. Dando início à cerimônia, o senhor presidente, a mesa com os seguintes convidados: Padre Gleiber Dantas de Melo, Babalorixá Moacir de Angola, Pastor Técio Lira. O senhor presidente convidou o cantor Júdice Pinheiro para interpretar a canção Coração Valente. Aplausos. Em seguida, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna o Padre Gleiber Dantas de Melo, representando a Arquidiocese de Olinda e Recife, para fazer suas considerações. O orador iniciou seu discurso falando sobre a fé cristã e harmonia entre as religiões. Enfatizou a paz como tema principal do seu discurso. Aplausos. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra ao Babalorixá Moacir de Angola. O orador ocupou a tribuna, agradeceu a oportunidade de participar dessa sessão. Fez esclarecimento sobre sua religião e falou sobre o sentido da Páscoa. O próximo convidado a ocupar a tribuna, pastor Técio Lira, explicou sobre o objetivo da Páscoa e que Deus instituiu uma refeição simples para comemorar a passagem dos judeus para a liberdade. Finalizando, o senhor presidente prestou uma homenagem a nosso Senhor Jesus Cristo, agradeceu aos convidados e todos os presentes em plenário, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir na segunda-feira, dia 1 de abril de 2013, no local de costume e no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem dê direito. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrar a discussão, votação aprovada. Solicito ao vereador Jadeval de Lima que faça a leitura do expediente do dia. Leitura do expediente. Ofício 268 do gabinete do prefeito. Projeto de lei número 39, 2013, vereador Almir Fernando. Projeto de lei número 40, 2013, do vereador Aerto Luna. Projeto de lei 41 de 2013, do vereador Almir Fernando. Projeto de lei 42 de 2013, do vereador Almir Fernando. Projeto de lei 43 de 2013, do vereador Almir Fernando. Projeto de lei 44 de 2013, da vereadora Aline Mariano. Projeto de decreto legislativo 8 de 2013,
Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrita, vereadora Priscila Krause. Vereador Stefano Menudo. Vereador Stefano Menudo. Vereador Luiz Eustáquio. Vereador Luiz Eustáquio. Vereador Almir Fernando. Solicito ao segundo vice-presidente, vereador Luiz Eustáquio, que passe a presidir a sessão de hoje à tarde. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O que me traz à tribuna, senhor presidente, no dia de hoje, é para destacar uma ação que foi realizada durante o mês de março. Eu ia falar a semana passada, mas infelizmente não tive condições. A gente está trazendo hoje, no dia 1º de abril, essa ação que aconteceu através da Secretaria de Saúde da cidade do Recife, que foi um exame que foi realizado através de um caminhão da prefeitura chamado Caminhão Amigo do Peito. E o mês de março foi um mês da mulher. Dia 8 de março foi comemorado aqui, nesta Câmara, nessa casa. E a gente viu essa ação da prefeitura nas 6 RPAs da cidade do Recife, região política administrativa e nos distritos de saúde, né? A gente viu essa ação da Secretaria de Saúde, que foi uma ação importante, a ação do Caminhão Amigo do Peito, que fez exames de mamografia, né, nas mulheres da cidade do Recife, em todas as RPAs, em todos os distritos de saúde. E esse exame em combate ao câncer de mama, segundo especialistas, é o exame mais eficaz para detectar o câncer de mama nas mulheres e nos homens também, mais usado com relação ao sexo feminino. E cada caminhão, vereador Marco Aurélio, vereadora Isabela de Rodão, vereadora Michele Colles, cada caminhão tem capacidade para realizar, em média, 400 exames por semana. 4 vezes mais do que o registrado nos serviços especializados. Então, é um instrumento importante para a saúde da mulher. E esse resultado, vereadoras, vereadora Aimee de Carvalho, o resultado dos exames são previstos para serem entregues em 15 dias. As mulheres que apresentarem alterações mamárias serão encaminhadas às unidades de saúde básica de saúde, onde receberão as informações para o tratamento. Então a gente viu que esses exames realizados, presenciei isso na minha própria comunidade, lá no Distrito de Saúde, e vi da alegria das mulheres estar fazendo esse exame. É um exame necessário para as mulheres. E a gente viu que a própria Secretaria também realizou esse tipo de exame lá na colônia penal Bom Pastor, aqui na cidade do Recife, num local onde dificilmente aquelas mulheres poderiam ter esse exame se não fosse esse caminhão, a ação desse caminhão da Secretaria de Saúde na cidade do Recife. Então a gente viu com muita felicidade, as mulheres estão cobrando que esses exames voltem, como também outros tipos de exames possam ser realizados, que se possam criar outros instrumentos de exames voluntários ou itinerantes, que eles possam circular em toda a cidade do Recife. Esse exame do caminhão Amigo do Peito é um exame importante da mamografia, para detectar a questão do câncer na mama das mulheres. E a gente aproveita a oportunidade para solicitar do prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, do próprio secretário de Saúde, o Jailson Correia, que continue com esse tipo de ação, que não faça só esse tipo de ação agora, como aconteceu no mês da mulher, até porque o mês da mulher são todos os meses, todo ano, todo dia, e as mulheres necessitam desse tipo de exame diariamente. Então é importante
que o secretário não só continue com esses exames agora também, durante os meses que vão restar aí do ano, mas que possa ampliar. Temos 2 caminhões, que possa ampliar, que se compre mais outros caminhões, que cada RPA possa ter um caminhão para fazer esse tipo de exame, como também possa ser criados outros tipos de caminhões para fazer também esses exames, não só com relação à saúde da mulher, mas também com relação à saúde do homem, que precisa também cuidar muito da sua saúde. As mulheres são mais cuidadosas, estão sempre procurando os médicos, né? Os homens também têm que procurar ter esse cuidado. A gente está até apresentando agora o dia do urologista, para que os homens também possam ter cuidado, que possam também cuidar da sua saúde. Mas esse tipo de ação aqui na cidade do Recife é importante que continue, e a gente aqui parabeniza o prefeito, o secretário, mas que faz uma reivindicação, uma solicitação que possa ampliar e que as mulheres possam ter a sua saúde mais cuidada no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador André Reis. O vereador tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, esta manhã eu tive o privilégio de retornar ao Teatro Santa Isabel para acompanhar um ensaio da nossa Orquestra Sinfônica. A Orquestra Sinfônica irá executar um concerto no próximo dia 10 e hoje eu acompanhei de perto, líder Aline Mariano, os trabalhos da condução da orquestra nessa manhã de ensaio. As notícias que eu trago são notícias preocupantes, dando reforço àquela discussão que nós já tivemos aqui em momentos passados, e eu gostaria inclusive de pedir atenção ao líder Gilberto Alves, no sentido de que o senhor possa levar ao prefeito o anseio da categoria de uma reformulação do seu plano de cargos, salários, a reestruturação da sua carreira. Isto é absolutamente urgente, mas não é apenas o suficiente para que a gente possa resgatar a nossa orquestra sinfônica. Líder Gilberto Alves, ouvi atentamente as reclamações e entre elas está a incerteza quanto à programação. Nós já estamos agora no dia 1º de abril e a programação ainda não foi divulgada do ano. Há um custo muito grande para o município de manter essa orquestra, que é uma orquestra a mais antiga em funcionamento do Brasil, com 83 anos. Ela pode funcionar no sentido da complementariedade de uma formação cultural, educacional para a nossa rede municipal de ensino, para as nossas outras áreas de afinidades com a cultura, e lamentavelmente isso não tem ocorrido, muito por inércia. Ou seja, não são apenas os problemas que dizem respeito às vantagens dos servidores, mas há também a inércia da sua direção em fazer com que ela atue como deveria, vereador Marco Aurélio. É preciso que a gente abrace a orquestra para que ela possa ter o seu devido tratamento. Uma outra reclamação que eu vi dos músicos da orquestra diz respeito à completa ausência atualmente de intercâmbio com as outras orquestras do Brasil. A Orquestra Sinfônica do Recife, que é a mais antiga, ela sempre participou de um roteiro cultural, onde os nossos solistas, eles também eram solistas no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, na Bahia, e esse circuito, ele permanece, mas a nossa orquestra, ela foi colocada de fora. Então, líder Gilberto Alves, eu acredito que a gente precisa, e eu vou convocar, a partir da Comissão de Educação, Cultura da nossa casa, uma reunião com os seus dirigentes, com os representantes da orquestra, para que a gente possa dar um choque não apenas de gestão, mas um choque de ânimo na nossa orquestra. A orquestra está desanimada e, além de desanimada, ela está incompleta, fazendo com que ela não possa, vereador André Ferreira, executar as grandes obras da música. Os grandes compositores nós não podemos tocar em decorrência da orquestra, ela está faltando não apenas instrumentos, mas faltando também pessoal.
um terço do seu pessoal em falta e instrumentos que são absolutamente necessários para que a gente possa fazer com que esta orquestra, que é um patrimônio da nossa sociedade, ela cumpra devidamente o seu papel. Então a minha mensagem aqui, líder Gilberto Alves, é que a gente possa estabelecer um canal de comunicação com a orquestra, não apenas os seus dirigentes, mas os seus representantes dos músicos, que são entidades distintas, porque eles vivem a orquestra e a gente precisa aqui estimular o debate. Então, nesse sentido, eu venho conclamar o prefeito Gilberto Alves, Geraldo Júlio, antecipando aí, o nosso prefeito Geraldo Júlio a cuidar dar devida atenção à nossa orquestra, que está abandonada há mais de 12 anos. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Gostaria de comunicar à presidência e ao nosso nobre vereador, professor André Regis, que já tramita um projeto de lei sobre a própria Orquestra Sinfônica. Então, como não é permitido a parte A, eu pedi pela ordem, para lembrar que já existe o projeto, e esse projeto está tramitando na casa, tá certo? Sobre a própria orquestra. Certo, eu ia pedir para o vereador fazer após o expediente, mas já foi feito. Muito obrigado, senhor presidente. Marco Aurélio, vereador Marco Aurélio. Vereadora Michele Colles. Amaro Cipriano, não, aqui? Maguari. Senhor presidente. Já. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores, ocupo a tribuna nesta tarde para parabenizar o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, o secretário de Saúde, Dr. Jailson Corrêa, por estarem na quinta-feira passada em Jardim São Paulo, dando ordem de serviço para a recuperação e a reforma do posto de saúde Fernandes Figueira. E também o prefeito, no seu discurso, ele deixou bem claro para a comunidade de Jardim São Paulo que também iria liberar a importância de R$300 mil para a ampliação do posto Fernandes Figueiras. É muito importante, o posto está totalmente em situação difícil, precisando de reforma, de recuperação, e além da recuperação vai ter a reforma e ampliação do posto. Essa obra ela vai ser acompanhada pelas lideranças comunitárias, eu também vou acompanhar as obras, como também estamos já levantando as questões lá do canal de Guarulhos, que foram liberados uma verba de 22 milhões e a obra está quase parada porque não foram indenizadas as casas que existem na margem do canal Guarulhos. Então nós estamos indo à URB para saber o motivo, né, dessa lentidão da falta de indenização das casas, para que as construtoras possam caminhar e fazer o revestimento do canal Guarulhos e também a indenização das casas que existem na margem do canal. Então é importante que qualquer vereador que tenha disponibilidade de tempo também fiscalize, acompanhe as obras que estão acontecendo na cidade do Recife, porque as empresas ganham licitação e demoram para concluir as obras. E a gente tem a obrigação e o compromisso com a sociedade de fiscalizar e trazer aqui os dados concretos, porque a lentidão das empresas. Então, mais uma vez, quero dizer que nós estamos muito satisfeitos, né, por essas questões de ampliações, reforma de escolas, posto de saúde, recapeamento da cidade, enfim, a cidade está precisando e o prefeito vem acompanhando e fazendo seus serviços e atendendo os anseios da comunidade. O secretário de Saúde, Dr. Jailson Corrêa, também falou para as lideranças comunitárias lá da comunidade que tudo que fosse feito no posto, ele queria um relatório da empresa que está executando as obras. Então,
não há por que a gente não deixar de fiscalizar tudo que vem acontecendo em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, Aderaldo Pinto. Aderaldo. Não é Aderaldo, né? Aderaldo Pinto, inscrito. Próximo orador. Não. Isabela de Rodão. Vereadora Isabela de Rodão. Não é Aderaldo. Não é Aderaldo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde a todos. Venho essa tarde aqui à tribuna para compartilhar com vocês de um programa lindo que passou na televisão, Sexta-feira Santa. O Globo Repórter transmitiu um pouco da vida de Padre Ayrton Freire, esse homem santo que consegue fazer uma obra admirável e que criou a Fundação Terra, que está perto de fazer seus 30 anos. E aí o Globo Repórter pôde contemplar um pouco dessa vida dedicada, como o próprio Padre Ayrton diz, dedicada aos pobres. E a gente pôde visualizar essa obra magnífica, essa obra que retirou do lixo mais de 200 famílias que viviam em extrema pobreza dentro do município de Arco Verde e que hoje têm uma vida digna, que hoje vivem numa casa, graças a Deus, numa casa digna, saiu dos casebres. As crianças que viviam de catar lixo foram retiradas do lixo. José Nildo sabe disso, né? Não é isso, Eurico? Eurico também deve conhecer um pouco da história de Padre Ayrton. E dizer a vocês que foi uma graça muito grande que a gente recebeu, eu digo a gente pernambucano de uma forma geral, porque o Globo Repórter dedicou uma grande parte, inclusive eu diria que foi a maior parte dedicada do programa, foi exatamente a obra da Fundação Terra, que é uma fundação séria, que trabalha exatamente para retirar essas crianças e esses jovens da extrema pobreza, e que a gente visualiza na prática os resultados disso. Arco Verde hoje, a antiga Rua do Lixo em Arco Verde hoje é uma rua calçada, totalmente construída de casas de pedra, né, casas feitas com tijolo, não mais os casebres que existiam antes. E que a fundação, que está prestes a completar seus 30 anos, recebeu um grande presente, que foi ter suas obras divulgadas na televisão, num programa de grande visibilidade. E onde ficou dito de forma muito clara pela repórter Mônica Silveira que a Fundação Terra não fecha as suas contas. Todo final de mês, as contas, os débitos são superiores à arrecadação. E é uma fundação que vive exclusivamente de doação. Então, interessante da gente ter um programa desse a nível nacional é que a gente pode envolver outros agentes na forma de contribuir para a existência, para a permanência, para a perpetuação e ampliação dos serviços da Fundação Terra. A Fundação Terra trabalha hoje, ela tem escola para todas as crianças, ela atende mais de 800 crianças por mês, dando as 3 refeições, com todo o material escolar, com todo o fardamento. Tem uma casa de idosos, onde os idosos moram na casa, e tem os cursos profissionalizantes, onde jovens são formados para ingressar no mercado de trabalho. Então, realmente, a gente tira o chapéu para a obra do Padre Ayrton. A gente sabe que, como ele mesmo costuma dizer, não é uma obra de um homem, sim uma obra de Deus. E que, graças a Deus, a gente teve um presente numa Sexta-feira Santa de ver aquela obra, fruto desse homem, nosso conterrâneo, pernambucano, né? Essa obra poder ter sido mostrada na grandiosidade que foi no programa de sexta-feira. Era isso que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Obrigada. Convido o presidente Vicente André Gomes. Convido o presidente Vicente André Gomes para assumir os trabalhos. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir, esse plenário, foi lido hoje, na abertura do nosso trabalho, um projeto de lei que chegou a esta casa, de número 5, de autoria do Poder Executivo. E eu gostaria de pedir ao plenário autorização para que a gente pudesse dispensar o prazo de emendas ao projeto, uma vez que a comunidade nos procurou, e é um projeto que visa
viabilizar a implantação de um habitacional lá na comunidade Lemos Torres, senhor presidente. E aí daí a importância de a gente dar uma acelerada na tramitação desse projeto, e a gente conta aí com a aquiescência do conjunto dos senhores vereadores, no sentido de a gente poder apressar a tramitação desse projeto que atende a um interesse importante daquela comunidade. Nesse caso, eu quero... Presidente, em consenso com a bancada de oposição, nós concordamos com a dispensa de prazo. Então, todos os partidos, PT, concorda, o Bloco PSL, PT do B e PRP, o vereador Rogério de Luca, concorda com a dispensa de prazo. PTN, Gilberto Alves, concorda com certeza. PTB, Antônio Luiz Neto, não estando ele. Quem é que está do PTB aí? Carlos Gueiros, também saiu. Não, PTB não. PHS, Davi Muniz. PV, Eurico Chaves. Não, PV, Eurico Chaves. Eurico Freire. Freire. Tá Chaves aqui, amigo. É por isso que eu estou insistindo. É Freire, é verdade. PTC, Erivaldo da Silva, ok. PMDB, André Ferreira. PSDB, Aline Mariano já falou. Priscila Krause, toda a bancada. PCdoB, Almir. Sim, senhor presidente. PPS, Raul Jugman também já falou pela bancada. PDT, Isabela de Roldão, concorda com a dispensa de prazo. PRB, Alfredo Santana. Sim, senhor, excelência. PP, Michele Colles. E PR, Romerito Jotobá. Todos de acordo, concedida a dispensa de prazo. Convido o vereador Jadeval para fazer a chamada regimental. Senhor presidente, até o presente momento, o painel eletrônico registra a presença de 32 vereadores, portanto, é um número suficiente para deliberarmos sobre as matérias em pauta. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186 e 1270 de 2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Eu gostaria de discutir o requerimento 1270. Vereadora, 10 minutos. Vem à tribuna, 10 minutos. Boa tarde a todos, todos os vereadores, todo o público presente, senhor presidente. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse requerimento que dirigido ao prefeito da cidade do Recife no sentido de providenciar a ampliação do imposto predial territorial urbano progressivo para os terrenos baldios do nosso município. Venho a essa tribuna para informar que apresento esse requerimento solicitando ao prefeito do Recife que amplie a utilização do imposto predial e territorial urbano, IPTU, referente aos terrenos baldios dessa cidade. A iniciativa estimula a ocupação dessas áreas, trazendo mais vitalidade e aproveitamento da infraestrutura existente, seja por edificação ou parcelamento do solo. A proposta também evita que tais espaços sejam degradados e se tornem pontos de vulnerabilidade social,
e principalmente o uso de drogas e a proliferação da violência. Hoje nós temos nossa cidade vários terrenos abandonados e que ficam ali por anos e anos, e esses locais têm servido muitas vezes para a proliferação do uso de drogas, prática de violência e também nesse período onde nós estamos combatendo a dengue, que tem assolado a nossa cidade, tem assolado tantos municípios do nosso estado. E a gente tem esses terrenos também como locais que ficam abandonados, com muito lixo, sem limpeza, e são espaços também de proliferação do mosquito da dengue. Desta forma, existe um prazo para que o cidadão se adapte à legislação, levando em consideração intervalos de tempo para apresentação do projeto de ocupação da área, início da construção, parcelamento do solo e conclusão das obras. No caso de descumprimento dessa regra, o IPTU seria duplicado a cada ano, até a alíquota que chegue a 15% do valor do imóvel, dando condições para que, se for o caso, a Prefeitura possa desapropriar o imóvel. Ressalta-se que o IPTU progressivo é aplicado em locais específicos, respeitando-se os lotes com restrições ambientais, de baixo potencial construtivo, em áreas pobres da cidade e entre outros. O artigo 156 e 182 da Constituição Federal autoriza os municípios a aplicarem alíquotas progressivas de IPTU, bem como a regra que está disposta no nosso plano diretor. É de entendimento do justo pleito no sentido de garantir o cumprimento da função social da propriedade urbana e, consequentemente, desestimular os proprietários a manterem seus imóveis fechados ou subutilizados, provocando a degradação desses espaços, inclusive tornando-os local de vulnerabilidade social. Tenho dito isso, senhor presidente. Encerrada a discussão, não mais ninguém para discutir. Secretário. Em votação, aqueles que concordam, fiquem onde estão, como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1210, 1337, 1338, 1339, 1340, 1363 de 2013, todos de autoria do vereador Aércio Luna. Em discussão, não tem ninguém para discutir, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 e 1209 e 1271 de 2013, todos de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão, não havendo ninguém contrário, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1251. Discussão única do requerimento 1251, 2013, da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão, não havendo ninguém para discutir, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 e 1281, 2013, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237
1238, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347 e o 1348, 2013, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1256, 1257, 1258, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 1249, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1250, 1262, 1263, 1264, 1266, 1267, 1268 de 2013, todos de autoria do vereador Asmar Ricardo. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 1252, de autoria do vereador Hilton Brito. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1253, 1254, 2013, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 1255, 2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1259, 1260, 2013, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1282, 1303, todos de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292 e o 1293, 2013, de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1294, 1295, 1296, 1297 e 2013, todos de autoria do vereador Raul Jugman. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1298, 1299, 1300, 1301 de 2013, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 2013, todos de autoria do vereador Rogério de Lucas. Em discussão. Em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1333, 1334, 1335 e o 1336, 2013, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão. Em votação, aprovado. Feita a ordem. Extra pauta. Requerimento de número 1532, 2013. Requeiro à mesa desta casa, observadas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, incluído em ata de nossos trabalhos legislativos, votos de aplauso e congratulações
ao Jornal do Comércio pelos seus 94 anos de fundação do corrente ano. Em discussão, autoria. Autoria do requerimento, o vereador Rogério de Luca. Em discussão, em votação, aprovado. Iniciando agora o grande expediente, o vereador Almir Fernando. Declino, senhor presidente. Vereadora Isabela de Roldão, também declina. Vereador André Regis. Grande expediente. Declina. Vereador Marco Aurélio. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu gostaria de discutir agora à tarde, aqui no grande expediente, um assunto que alguns dias atrás foi motivo também da minha vinda aqui. Discutimos naquele momento a questão de como o governo federal olha para o Nordeste de uma forma discriminatória. Discutimos naquele momento e mostrávamos a questão da seca e da forma o que estava acontecendo com o nosso gado dizimado, com lavouras sendo acabadas e nada e nenhuma sensibilidade do governo federal. E eu me lembro bem de uma parte do vereador Carlos Gueiros, quando ele falou naquele momento, lembrando a questão do IPI, que quando era para salvar as indústrias do Sudeste, do Sul, não que não deva ser tomada uma atitude em relação a elas, mas a atitude do governo era mais rápida. E o que foi que nós vimos este final de semana? O IPI, que havia sido novamente suspenso, acaba de ser prorrogado novamente para o governo federal, e nós, nordestinos, sabemos a influência e o resultado que vai dar. Nós sabemos que a maioria das prefeituras do Nordeste, e isso nos atinge aqui em Recife diretamente, essas prefeituras vivem do FPM. E quando o IPI mais uma vez é prorrogado, é mais um problema que se vai ter novamente para essas prefeituras, é mais um problema que está se trazendo para o Nordeste, mas não se traz uma alternativa, porque poderia ser resolvida a questão das montadoras lá em São Paulo, poderia se prorrogar o IPI e ao mesmo tempo mostrar ou se dar uma diferença, ou se mostrar um projeto em função do FPM que vai cair nesses municípios. Os municípios continuam penalizados, a seca continua forte e o governo federal sempre benéfico, sempre dando esmola com o chapéu dos outros, porque é tirar do nordestino e dá para o pessoal do Sudeste. Tira-se do Nordeste para cuidar lá do Sudeste e o Sudeste continua sofrendo. Então eu gostaria, presidente, de fazer esse registro e dizer que mais uma vez fica claro que este governo federal não tem compromisso com o Nordeste. Vem para cá agora, porque está vendo sua liderança ameaçada, para poder fazer inaugurações, como foi feita bem recentemente, lá no Ceará. Chega lá nas máquinas, onde tem o concreto, faz o movimento, mas muitas vezes não tem nem a coragem de olhar de perto o que está acontecendo com o gado, o que está acontecendo com a lavoura e o que está acontecendo com as famílias do Nordeste. Muito obrigado, presidente. Vereadora Michele Colles. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde a todos e todas novamente. Eu venho à tribuna dessa tarde para falar de um assunto um tanto quanto polêmico, mas que cabe a nós, enquanto legisladores, enquanto representantes do povo, da cidade do Recife e também da cidade, como influenciadores no nosso estado, de falar dessa questão, que é a questão sobre a descriminalização do aborto.
está sendo debatido no Senado Federal o anteprojeto do novo Código Penal. Até o presente momento, mais de 500 emendas já foram apresentadas, além das mais de 5.000 sugestões feitas por meio do canal Alô Senado. A matéria deverá ser votada ainda este ano e, se aprovada, será encaminhada para a Câmara dos Deputados e, consequentemente, para a sanção da presidente Dilma. O que muito nos preocupa, senhor presidente, são as discussões em torno do artigo 128, que dispõe sobre a criminalização do aborto. O decreto de lei número 2848/40 não pune o aborto praticado por médico, senão há outro meio de salvar a vida da gestante, ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Infelizmente, a nova proposta inclui mais 2 itens. O aborto pode ser realizado nos casos de anencefaleia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias, comprovando por atestado de 2 médicos. O segundo caso que está sendo proposto ali em Brasília, e esse com total apoio e até ampliação do Conselho Federal de Medicina, que é, por vontade da gestante, até 12 semanas da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade, o Conselho Federal de Medicina sugere ainda que uma ampliação seja feita defendendo a autonomia da mulher, dispensando a constatação médica com relação ao último caso. Ou seja, se quer que cada mulher, quando estiver grávida, que ela tenha o direito de querer ou não ter o filho, que até 3 meses de gravidez, que são 12 meses de gestação, ela simplesmente, por não se sentir capaz de ser mãe, possa ter o direito de tirar o seu filho, de fazer um aborto. Isso, o Conselho Federal de Medicina os senadores estão propondo, e o Conselho de Medicina, eles estão propondo que seja avaliado por 2 médicos. E o Conselho Federal de Medicina nem isso quer. Não quer que tenha médico nenhum, quer que a pessoa chegue lá, simplesmente eu não quero ter filho, pode tirar. E que isso se torne lei no nosso país. E isso verdadeiramente é uma aberração à natureza humana, é uma aberração a Deus. Porque se fosse para ser dessa maneira, eu acho que a mulher não teria nenhum dom de engravidar. Ela poderia escolher antes de engravidar ou não, já que é uma coisa natural que acontece, né? Então eu acho que não se tem o direito de tirar a vida dessa maneira. O feto, com 12 semanas, ele já tem batimento cardíaco, o rosto do bebê começa a ter uma aparência mais definida, os olhos, que antes ficavam nas laterais da cabeça, já se aproximam um do outro, as orelhas estão quase na posição normal e o fígado produz bile e os rins secretam urina na bexiga. É uma vida já formada. Atentem para isso. Uma vida já formada e simplesmente pelo fato da mulher dizer que acha que não tem condições de ser mãe, ela poder procurar um local e tirar, como se fosse uma coisa mais simples, como se fosse uma unha encravada. Está incomodando, eu vou tirar e vou jogar no lixo. Eu concedo a parte à vereadora Isabela de Rodão. Vereadora, é interessante esse assunto que Vossa Excelência traz hoje. A discussão sobre o aborto é uma discussão muito séria, que a gente precisa levar adiante. Eu acho que a Câmara Federal deve estar avançando nessa discussão. Muito me preocupa a questão do aborto, porque eu enxergo... Inicialmente eu quero dizer a Vossa Excelência que eu sou contra o aborto, tá? Mas o meu entendimento sobre aborto é que, infelizmente, só as mulheres pobres são vítimas das clínicas clandestinas. Porque mulher rica sabe onde fazer aborto, é bem atendida e não sofre nenhum tipo de violência.
Infelizmente, a questão do aborto é uma questão que afeta essencialmente a classe pobre. A questão da discussão do aborto é uma questão de saúde pública. Precisa se discutir o aborto como saúde pública. Afinal de contas, as mulheres estão morrendo porque estão sendo vítimas desse aborto clandestino. Agora, como evoluir nessa discussão para que a coisa não tenha permissão de até 12 semanas? Quem é mãe e já fez uma ultrassom sabe que a ultrassom de 12 semanas é a ultrassom mais bonita que tem. O bebê está 100% formado, ele ali só vai crescer, ganha peso, ele está totalmente formado. Realmente é uma pena que a coisa esteja acontecendo sob essa esfera. Mas, ao mesmo tempo, eu trago para Vossa Excelência um dado importante. A gente precisa parar para refletir qual a responsabilidade dos homens nas gestações. Né? Muitas vezes a gente acompanha pelos noticiários as mulheres que dão à luz e largam os bebês nas bocas de lobo, no caminhão, no saco de lixo. Mas ninguém vai atrás para saber quem é o pai dessa criança. Mas a mãe é penalizada, a mãe é presa, é exposta. E a gente sabe muitas vezes que quando se coloca que essa mulher não tem condição de engravidar, é essencialmente porque essa gestação é uma gestação solitária. É uma gestação onde sequer o pai aparece para ter responsabilidade durante a gestação e o pós-nascimento dessa criança. Então é uma questão ampla. Eu acho interessante de Vossa Excelência trazer para cá, apesar de não ser competência nossa, legislar sobre a questão do aborto, né? A competência é federal, mas que a gente possa, quem sabe, quando essa casa tiver uma comissão permanente para tratar sobre o assunto das mulheres, né? Uma comissão permanente de mulher, a gente poder discutir isso, levar isso para o Congresso e levar essa discussão adiante, porque a gente não pode perder o foco. Mulher que morre de aborto hoje não é mulher da classe média, nem é mulher rica, é mulher pobre. Então isso aqui não pode ser admitido. E infelizmente esses dados não são divulgados. A gente não tem noção da quantidade de mulheres hoje que morrem e que ficam dilaceradas por conta das clínicas clandestinas de aborto. Obrigada. Incorporo a parte da Vossa Excelência. E eu gostaria de dizer também que o presidente da Frente Parlamentar Mista, em defesa permanente da família brasileira, que integra a bancada evangélica no Congresso, está organizando um protesto de acordo com o presidente da bancada, que é o senador Magno Malta, que representa também a vontade da bancada evangélica, eu creio, desta casa legislativa. Não devemos aceitar o aborto em qualquer hipótese, sob pena de acontecer um verdadeiro assassinato em massa no nosso país. Quando a gente fala que essas questões são questões lá de Brasília, e muitas vezes a gente tenta se abster dessa discussão, a gente se engana. Porque, na verdade, hoje, quem está lá em Brasília, que tem o poder de dizer sim ou dizer não, são os senhores senadores que nós votamos neles, que nós apoiamos os senadores. Lá nós temos 3 senadores do nosso estado, e são senadores que têm a maioria dos seus votos aqui na cidade do Recife. E, ora, essa lei sendo aprovada lá em Brasília, ela vai sim refletir diretamente aqui em Recife, sim. Então nós podemos discutir, podemos também protestar, podemos também colocar a nossa opinião, porque a hora é agora. Porque depois que a lei estiver aprovada, ninguém vai poder fazer mais nada. Mas ainda está aberta a discussão, e eu acho importante o posicionamento dessa casa também. Ouça a vereadora Aimee Carvalho. Eu quero, vereadora Michele Colles, concordar com a sua opinião e dizer que, como mulher, como cristã e também como vereadora agora, eu também sou totalmente contrária à permissão do aborto. Nós sabemos que o aborto, na maioria dos casos, é atitude, é fruto de responsabilidade, de promiscuidade, quando homens e mulheres fazem sexo sem se prevenirem, não é? E com isso, consequentemente, vir uma gestação indesejada. Mas o embrião, o feto, já é uma pessoa.
E quem concorda e quem apoia o aborto é porque já nasceu. E sabemos que a partir da 12ª semana, o feto, o embrião, ele já está totalmente perfeito, completo, só faltando alguns detalhes. E eu concordo plenamente com Vossa Excelência e quero dizer ainda que os médicos que fizeram um pacto com a vida, o Conselho Federal de Medicina, que deveria, e fizeram um pacto com a vida, eles estão agora compactuando com a morte. Será que isso é certo? Não é? E para finalizar, eu quero deixar aqui uma passagem da Bíblia que está na Bíblia, tanto evangélica como católica, que é o Salmo 139, quando diz: Senhor, eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. As tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem. O feto e o embrião é uma pessoa e não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Que Deus tenha misericórdia dessa geração e desses líderes que querem aprovar tal atitude. Incorporo à parte Vossa Excelência, vereador Aimé. Concluindo, antes de ouvir o nosso vereador Luiz Eustáquio, eu gostaria de dizer que eu estou também protocolando um documento que deve ser subscrito. Eu gostaria nesse momento de convidar todos da bancada evangélica para que assinasse conosco esse requerimento, esse documento, e também todos os parlamentares dessa casa que são a favor da vida, para que nós possamos encaminhar esse documento nesse momento tão importante aos nossos senadores que estão ali em Brasília, justamente discutindo esse assunto, e eles podem influenciar a hora e agora, e também aos deputados federais que também poderão nos ajudar nessa iniciativa. E, portanto, eu enfatizo que a importância eu gostaria também de enfatizar a importância da instalação, já que já foi votado nesta casa, a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Família, porque dentro dessa Frente Parlamentar em Defesa da Família é que nós vamos poder discutir mais amplamente esses assuntos, e nós não podemos nos calar e nem fechar os nossos olhos diante dessa questão. Eu peço ainda a sensibilização aos médicos, ao Conselho Federal de Medicina e aos parlamentares pernambucanos, para que tais propostas não sejam viabilizadas, visto que entendemos que o aborto é contra a vida, a família, contra a consciência, contra a ética, a dignidade humana e, principalmente, o aborto é contra Deus. Escuto a parte do vereador. Vereadora Michele Colles. A vereadora traz um tema altamente relevante. É uma pena, é um absurdo, inclusive, que no Congresso Nacional hoje nós tenhamos discutindo esse tema e de uma forma onde você percebe uma boa parte da sociedade começando a entender e achar que isso é normal. Que isso é normal porque você na tese da defesa da vida da mulher. Como se nós, todos aqui, não defendêssemos a vida da mulher. Toda a sociedade, principalmente toda a sociedade, defende a vida da mulher. Agora, o que não podemos fazer é pegar algumas questões, porque acontece, às vezes, no momento de algumas mulheres perderem a vida quando vão fazer um aborto, e você pegar nesse percentual que isso acontece, e você dizer que precisa e deve adotar o aborto como regra. Ou seja, é como você, num país que não tem pena de morte, porque nós somos contra a pena de morte, nós vemos hoje o Conselho Nacional de Medicina querendo, fortalecendo para que seja instituída no Brasil a pena de morte das crianças. Verdade. É isso que está proposto. A realidade é essa. Porque você não está vendo, porque você não está vendo a criança, porque você não está vendo, porque ela ainda não veio, mas ela já nasceu ali, no momento da concepção.
E é um absurdo isso que está acontecendo. Então, é verdade, nós não podemos nos calar. A vereadora tem razão quando diz: precisamos fazer, precisamos falar com os senadores, precisamos falar com todos para colocar nossa posição. E eu entendo, vereadora, que é importante, inclusive pela bancada evangélica, nós chamamos a audiência pública para discutir. Poderia ser pela família, mas se não for, vamos chamar pela bancada evangélica. Audiência, vamos debater o assunto. Debater o assunto também é importante para que possamos colocar a posição. A maioria do povo brasileiro, vereador, a ampla maioria do povo brasileiro é contra o aborto. A ampla maioria do povo brasileiro é contra o aborto. Mas alguns setores da sociedade que trabalham firmemente, estou concluindo, presidente, que trabalham firmemente nessa linha, entendeu? Querem impor à sociedade. Então nós precisamos, sinceramente, estar unidos. Então a proposta é que a gente possa chamar conjuntamente uma audiência pública para discutir esse tema tão importante e relevante que a vereadora trouxe a casa. Incorpora a parte de Vossa Vereadora, Excelência. o tempo de Vossa Excelência já expirou, né? Mas deu tempo a gente ouvir a parte antes, e a senhora tem 5 minutos do meu tempo. Então a senhora tem mais 5 minutos do tempo do vereador. Muito obrigado, vereador. Concluir. Eu encerro as minhas palavras fazendo referência à Bíblia, que é o meu manual pessoal e que é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Deus falando assim: vede agora que eu sou o Senhor, e nenhum Deus há além de mim, que mato e que faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio 32, 39. Nós entendemos que somente Deus tem o direito de dar a vida, somente Ele pode dar a vida, e somente Ele pode dar a vida. Nós não somos contra os direitos das mulheres, as mulheres que sofrem por causa do aborto, a gente sabe que acontece, porém, nós temos que ter muita consciência, muito cuidado e muito zelo. Não simplesmente fazer como, infelizmente, estão fazendo aquelas pessoas que estudaram e que são as pessoas que foram capacitadas para mexer com o corpo humano, com a vida, que são os médicos, que estão simplesmente querendo lavar suas mãos sobre esse caso, quando eles dizem que não querem mais nem que seja avaliado por um médico e um psicólogo. Simplesmente a mulher quer praticar o aborto, pratica e pronto, acabou. Vai virar uma bagunça, vai virar um assassinato em massa, que a gente sabe hoje a quantidade de pessoas que têm meninas, crianças hoje que às vezes engravidam, os adolescentes hoje como estão cada vez mais precocemente praticando sexo, né, fora do casamento, e como isso será difícil no nosso país. Conter agora essa, podemos dizer, essa epidemia de várias adolescentes, jovens, mulheres, que simplesmente não querem ter filhos e podem ir ali no hospital e abortar. Fora os gastos que o Brasil vai ter com isso, que nossa cidade vai ter com isso. Então eu gostaria de deixar aqui esse pedido ao Conselho de Psicologia e gostaria de contar com todos vocês aqui para que possam estar assinando esse documento, e nós queremos enviar ali para Brasília, para os nossos senadores, para que eles possam ouvir também e a nossa expressão da nossa opinião como representantes de uma grande parcela da população a qual cada um de vocês aqui representa nessa casa. Muito obrigada. Peço para o vereador Jaderval assumir aqui para eu poder ir à tribuna. Vereador, o tempo de Vossa Excelência é 10 minutos. Embora que a vereadora não gastou os 5 todos que eu dei para ela, mas só pode dar inteiro, né? Não pode dar quebrado. Mas eu, presidente e vereadores presentes nessa sessão, antes de iniciando já no meu tema, mas quando eu trato do tema, eu também preciso tratar dos conselhos, alguns conselhos profissionais hoje, que tem colocado e tem se colocado como dono da verdade na sociedade brasileira, vereador Marco Aurélio. A gente, quando vê essa questão do Conselho de Medicina, a gente fica muito preocupado. Do mesmo jeito, quando nós vemos algumas questões do Conselho de Psicologia, quando trata da questão
do internamento do usuário de drogas. Você vê o Conselho de Medicina hoje colocando a questão que não é dando um aval para que a sociedade possa decidir através dos senadores e deputados que as pessoas possam ser realizados aborto. Um aval, é como se, olha, o meu aval clínico está dado. Você não mata, seja até tantas semanas você não mata. Certo? Então é o aval. Os conselhos estão sendo isso. A gente tem que ter uma preocupação. Se todos os conselhos, quando a gente trata de medicina, de psicologia, que quer fechar as comunidades terapêuticas, quando a gente trata algumas vezes até na contramão, em alguns momentos até da própria OAB. A gente tem que ver porque os conselhos eles estão se tornando donos da verdade nessa sociedade. Querendo colocar, avalizar. Se o conselho diz que pode, então pode, não é errado. Entendeu? O conselho, ele não é nem a vontade dos profissionais. Porque eu quero discutir uma coisa. Eu não entendo que algumas posições dos conselhos, se eles fazem uma enquete ou procuram todos os médicos, ou fazem uma reunião com todos os médicos do país para discutir, para tomar uma decisão. Eu não entendo se toda decisão que a OAB coloca, ela faz uma discussão com todos os membros advogados, se eles pensam daquela forma, e nem tampouco os psicólogos, se eles pensam daquela forma, mas não. Um grupo que assume a direção, e nós sabemos que direção não é fácil mudar, então aquele grupo ele tem um pensamento e começa a querer conduzir ou induzir a sociedade a pensar daquela forma. Então isso é algo muito sério. E nós precisamos estar muito atentos a algumas posições que os conselhos têm tomado ultimamente. Nesse caso, a vereadora trouxe um tema muito importante e que nós vamos fazer a sugestão da gente poder ampliar, mas o que incomoda não é só nesse tema. Na questão, é unanimidade nessa casa a questão do combate às drogas. É unanimidade nessa casa que existe uma epidemia do combate, uma epidemia das drogas. É unanimidade que precisa se fazer alguma coisa. Mas nós temos um conselho que quer fechar as comunidades terapêuticas. Mas nós temos um conselho que diz que a única forma de combater as drogas na intenção deles é se você fizer redução de danos. Nós não entendemos, nós não temos hoje, quando você discute, agora mesmo essa semana, saiu uma notícia que ela não estava, saiu no Diário Oficial, foi a publicação do meu projeto de lei da internação involuntária, né, da internação involuntária, e foi publicado como se fosse lei. Mas não é lei ainda vai passar, ainda está nas comissões, ainda vem para plenário, para que os vereadores falem. Vamos fazer uma audiência pública no dia 29 desse mês, vamos estar realizando uma audiência pública aqui para tratar desse tema. Mas saiu, então, várias pessoas ligadas ao Conselho, ligadas exatamente a essa tese do Conselho de Psicologia, já começaram a colocar que é contra, que é um absurdo, que os vereadores não têm direito de fazer uma lei dessa, porque as pessoas não podem ser obrigadas a se tratar. Como se as pessoas, todas elas, tivessem condição, vereadores, de escolher o que fazer. Porque a droga tira delas a percepção de vida, a percepção de família, a percepção de amor, a percepção de realidade. Então, quando a gente propõe algo, mas o Conselho de Psicologia disse que não pode. E também não pode esse povo aí estar botando em comunidade terapêutica, botando o povo para tratar. Isso não pode. Isso tem que ser médico e tem que ser assim. Vai de manhã, de tarde sai, vai para o trabalho, como se a droga, como se tivesse feito uma combinação com a droga. Que ela só vai atuar em determinado momento e depois ela não vai atuar mais e depois a pessoa tem uma vida normal e depois ela só usar e acabou. Como se fosse um controle emocional, que as pessoas tivessem controle sobre isso, mas não tem. Estamos vendo uma tragédia na humanidade. No nosso país estamos passando por uma epidemia. Então, as teses daqueles que estão
que acham que são donos da verdade, elas estão muito, mas muito prejudicando, em alguns casos, a sociedade. Então a gente vê bem o tema que a vereadora trouxe hoje, que tem lá um conselho lá referendando. Aí na questão das drogas tem outro conselho referendando. Eu quero saber, quando é que nós vamos deixar de entender que alguns donos de verdade e vamos continuar a cuidar das questões como questões sérias, como questão de saúde, como questão de necessidade do povo. Mas eu escuto a vereadora Michele Colles. Vereador Luiz Eustáquio, eu gostaria de enfatizar essa sua preocupação que eu agora trouxe também e justamente falar para chamar a atenção, inclusive nós aqui enquanto parlamentares, enquanto legisladores, nessa questão também, trazendo também para a comissão de educação que existe nessa casa, porque eu acho que deveria se fazer um trabalho também de conscientização junto aos profissionais, né, aos conselhos, às faculdades da nossa cidade, sobre essa questão, porque as pessoas já vêm da faculdade com essas ideias formadas. O conselho está lá, então ele tem que fazer parte, ele é obrigado a fazer parte do conselho. E qual é o pensamento desse conselho? Né, a gente hoje trabalha com várias psicólogas nas comunidades terapêuticas, tem sido um braço forte dentro das comunidades terapêuticas e elas não concordam com esses posicionamentos e muitas vezes não são ouvidas. E eu gostaria de falar também, essa semana, como a vereadora Isabela bem lembrou, das reportagens que passaram na sexta-feira, passou também um trabalho ali feito pelas comunidades terapêuticas. O trabalho que é realizado pela Cristolândia, de já ter recuperado mais de 1.500 jovens. Né? E isso aí é só uma pequena parcela do trabalho, do fruto do trabalho das comunidades terapêuticas. E que ora simplesmente chega o Conselho de Psicologia e manda fechar e diz que as comunidades terapêuticas são manicômios, que estão prendendo as pessoas e privando as pessoas de seus direitos. Então seria muito bom que nós estivéssemos atentos a essas questões e que nós possamos também expressar nossa opinião sobre essas questões, para que não estejam podando aqueles que ainda estão fazendo um trabalho, que é um trabalho sério, que é um trabalho relevante, porque só quem tem uma pessoa drogada na sua casa, uma pessoa da sua família, ou quem é vítima da droga, até indiretamente quando você é assaltado na rua por causa de droga, só quem é vítima disso é que sabe o que passa alguém por causa das drogas, e que essa questão não pode ser tratada de qualquer maneira, que nós precisamos levar a sério e podemos, com certeza, através dessa casa aqui, fazer muita diferença e combater esse mal que é o crack, que vem assolando a nossa sociedade. Muito obrigada. Eu incorporo na íntegra o discurso da vereadora, o pronunciamento da vereadora, e quero chamar a atenção, nesse 1 minuto que me resta, e quero chamar a atenção para que a gente possa estar discutindo seriamente sobre essa questão de alguns conselhos que tratam muito mais na questão da reserva de mercado do que na questão realmente da necessidade que a sociedade tem para melhorar a sua situação. Ou seja, a sociedade precisa usar daquilo que ela constituiu, daquilo que ela construiu, para que ela possa enfrentar algumas temáticas. E a temática do crack, ele é muito sério. E eu digo uma coisa, eu não tenho dúvida nenhuma que as comunidades terapêuticas no Brasil têm recuperado muito mais gente de que, com certeza, de que os CAPs que estão instalados aí no país, nessa linha da redução de danos. Mas quero convidar a todos para a audiência pública para tratar do internamento involuntário que será realizado no dia 29 no plenário desta casa. 29 de abril. Devolvo a presença do trabalho ao vereador. Não havendo mais nenhum inscrito para o grande expediente, queremos encerrar o expediente e convocar outro amanhã no mesmo horário.